Bem-vindo à nossa aula EAD de projetos. Na aula de hoje, vou dar para vocês algumas dicas de como fazer a documentação da apresentação em PowerPoint para a disciplina de projetos. Aquela apresentação que você vai utilizar para expor o seu projeto e será como o seu relatório de projeto. Vou te dar algumas dicas de como fazer, a gente já fez isso em sala de aula, mas a gente vai reforçar no dia de hoje. Vou disponibilizar um material aqui embaixo do vídeo para você fazer o download e usar o próprio formato da apresentação, com fundo, com a cor, com as fontes, para que você possa utilizar essa apresentação como referência para montar a sua apresentação e falar sobre aspectos gerais de como construir, de como fazer uma apresentação bem feita. Então vamos lá. Para algumas regras básicas para como fazer a apresentação em PowerPoint e até como efetivamente apresentar o seu projeto no dia do relatório, no dia da apresentação lá na última semana de projetos, né? Quando eu fiz esse material, eu tinha o objetivo aí de apresentar uma base para você poder redigir o seu PowerPoint e também para você poder apresentar no dia, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo essa apresentação. Você pode usar ela como modelo, né, como máscara, para que você possa montar a sua apresentação, tá bom? Como regrinha, então, básica para a nossa apresentação, eu vou usar esses tópicos aqui. Primeiro tópico, né? Tempo da apresentação deve ser no máximo de 15 minutos. Estou fazendo em grupo, todo mundo precisa falar? Não, mas seria legal que vocês dividissem aí a apresentação de forma que cada um conversasse, né? Falasse um pouquinho, um pedacinho pré-determinado ali e que se fosse mais específicos, tá bom? Prefira não utilizar um vídeo para demonstração, mas se você for utilizar um vídeo, né, do funcionamento, que esse vídeo seja curtinho, no máximo aí, estourando 2 minutos. Normalmente a gente não usa vídeo numa apresentação tão curta aí, tá bom? Questão operacional para projeção, né? Uma questão é o fundo do slide. O fundo do slide não pode ser muito colorido, né? Prefira um fundo branco ou um fundo cinza claro. Esses fundos são melhores mostrados lá pelo projetor de multimídia. Também prefira letras pretas, né? Evite as cores amarelas, porque fundos amarelos não são bem projetados pelo projetor de multimídia. E se ficar, por exemplo, um fundo azul com uma letra preta, também não fica muito legal. Fica difícil de apresentar, tá? Quando montar suas apresentações, evite textos compridos e depois, na hora de apresentar, você evite ler esses textos, né? Use o texto apenas como tópicos para que você possa explicar o que você está fazendo. Da mesma forma que eu estou mostrando aqui, eu tenho tópicos e estou conversando com você a respeito desses tópicos. Eu não estou efetivamente lendo os textos, mas você que está me ouvindo pode ler o texto aí enquanto a gente conversa, ok? Então é assim que a gente faz uma apresentação. Ainda com relação ao tempo, pense o seguinte: se você montar 10 slides e você tem 15 minutos, então em média você vai poder falar 1 minuto e meio em cada slide. Então, por exemplo, se você... Lógico que você não vai falar exatamente 1 minuto e meio em cada slide. Você pode, por exemplo, falar 30 segundos em um slide e depois falar 1 minuto, 2 minutos e meio no outro slide, natural. Mas é isso, é o tempo máximo que você vai ter por slide, 1 minuto e meio, né? Lógico que cada slide tem o seu tempo de apresentação, mas 10 slides falando a 1 minuto e meio é uma média de 1 minuto e meio para dar os 15 minutos lá. Então, não mais que isso, 10 slides é mais do que suficiente para a sua apresentação, ok? Comece pelo tema do projeto, né? Um slide contendo o tema do projeto, o autor ou os integrantes de cada equipe. Esse slide é para aquele comecinho mesmo, né? É a capa, vamos dizer assim, da sua Você não vai falar nada, basicamente, nesse slide. Ele vai ficar lá sendo projetado
no início da apresentação, até que vocês comecem efetivamente. Logo em seguida, faça aí uma introdução, uma apresentação do que você pretende colocar, né? Do que você pretende falar. Em média, 3 minutos, 3 slides, 1 minutinho para cada slide. E o que você vai falar nesses slides, né? Você vai explicar aí o que foi proposto para o seu projeto, né? Como nasceu a necessidade desse projeto, ou se foi a curiosidade, né? Uma curiosidade acadêmica, né? De entender como alguma coisa funciona. Por exemplo, eu quero estudar como é que funciona a Peltier, então eu vou fazer lá uma geladeirinha usando a Peltier, a célula de congelamento lá. Pronto, explicou a curiosidade. Não, eu tenho lá em casa uma horta e, poxa, eu preciso manter ela sempre úmida, então vou montar um irrigador. Isso nasceu de uma necessidade. Percebam, um projeto eu justifiquei a montagem dele através de uma necessidade. Vou montar um irrigador automatizado lá para manter minha horta sempre úmida e na condição ideal para que a planta cresça. Necessidade. E o outro, eu quero montar uma geladeirinha lá para entender como é que a Peltier funciona, esquenta de um lado, esfria do outro. Então aí nasceu de um estudo acadêmico, de uma curiosidade acadêmica. Então como é que surgiu essa necessidade? Conte para o seu público, tá? Quais foram os objetivos, né, de se montar esse projeto? O objetivo é fazer um irrigador para uma plantação de 200 mil alfaces. Não, é para fazer um irrigador lá para um tamanho tal, eu vou fazer uma geladeira de tamanho tal, né? Esse é o objetivo, qual que é a proposta, né? Então, encante o seu interlocutor nesses 3 minutos com o seu entusiasmo, com o seu projeto, com aquilo que você está se propondo a fazer. Em média, 3 slides são suficientes para você mostrar a sua intenção, né? O que você quer fazer. Segunda etapa é o funcionamento, né? Enfim, o desenvolvimento, a execução, né? Efetivamente a comprovação do que foi trabalhado, do que você fez em cima do seu projeto. Basicamente, o que você deve fazer é explicar o funcionamento do seu projeto, demonstrar com fotos como foi a execução, quais foram as formas de você fazer, por que você escolheu essa forma e não escolheu a outra forma, se existem outras formas, né? Apresentar essas outras formas, né? Como é que eu justifico isso? Através de diagramas de blocos, né? Faz um diagraminha de bloco lá mostrando, funciona assim, funciona assado, ou então um quadrinho sinótico lá, mostrando lá as etapas de como funciona esse projeto, ou demonstrando a ideia, né? Trechos de um esquema elétrico, pedaços. Não tente mostrar o esquema elétrico todo e tentar explicar, porque não dá tempo, né? Foque no principal. Eu vou montar uma fonte. O foco de uma fonte é pegar tensão alternada e transformar em tensão contínua. Faz um diagrama de blocos lá, transformador, retificador e regulador, mostrando aí as etapas da sua fonte. Pronto, é mais do que suficiente. Utilize, por exemplo, uma foto da montagem mostrando onde é que está o transformador, onde é que está o bloco retificador, onde é que está o bloco de regulagem. É uma boa forma de fazer isso, né? Explicar também quanto tempo você efetivamente gastou, quanto tempo você se dedicou ao projeto, né? Muitas vezes você não se dedica exclusivamente ao projeto dentro da sala de aula, mas você vai se dedicar fora da sala de aula. Então, tempo real que você gastou. Ou melhor, você tinha previsto trabalhar na sala de aula e trabalhar fora, e você percebeu que na sala de aula sobrou tempo. Enfim, né? Qual foi o tempo real gasto aí com o seu projeto? Talvez aí, se você tiver alguma habilidade de apresentação, mostrar um vídeo do funcionamento do seu projeto, né? Se for muito difícil de explicar no diagrama de blocos, né? Também fazer uma pequena tabela com os valores estimados, mostrando o custo, né? Quanto custa para eu reproduzir esse seu projeto, ou quanto custa cada componente. Aí não precisa ser nada detalhado, mas, né, os principais componentes, quanto você gastou em média aí, né, ou quanto você gastaria. Mas eu tinha lá em casa um Arduino, eu não comprei o Arduino. Tudo bem, vai na internet, cota um Arduino, põe o preço dele lá, sem problemas, né? Isso faz com que você tenha
um custo, né? Quanto você vai usar para reproduzir novamente esse projeto, quanto você vai gastar, desculpa, para reproduzir esse projeto. Em média, aí, 4, 5 slides no máximo são suficientes para você mostrar o funcionamento, aí, como foi o desenvolvimento e execução e até o custo do seu projeto, tá bom? A terceira parte são as conclusões e considerações finais do seu projeto. Em média, você vai usar aí 4 minutos para fazer as suas considerações finais, sendo que 3 efetivamente para as considerações finais, e aí 1 minutinho você vai abrir para o público aí fazer uma pergunta a respeito do seu projeto. Ou se quiser avançar até mais 1 minutinho, né? Use os 4 minutos full aí, dá mais 1 minutinho para o seu público fazer alguma perguntinha, né? O objetivo dessa etapa é explicar o que foi aprendido aí, o que você tirou dessa experiência, né? O que foi constatado, né, durante a execução, qual foi os comportamentos da montagem, se foi o comportamento esperado, né? Se não foi o comportamento esperado, quais as modificações que você teve que fazer, também propor aí as possibilidades de melhorias, né? Então, por exemplo, compartilhe nesse momento aí, nesses 4 minutos, as experiências que você teve ao montar esse projeto, né? As coisas que foram aprendidas durante essa montagem, né? Faça sugestões de modificação. Eu podia ter feito assim, pode ser melhorado assim, né? Sugira aí como é que poderia, esse botão poderia ser maior, enfim, né? Faça aí as sugestões de melhoria. Eu sei que sempre sobra, a gente nunca termina, né? Quando termina o projeto fala assim, mas poderia ter melhorado aqui, né? Pontue aí se os objetivos forem atingidos, né? Lembra aquela primeira parte na apresentação onde você falou, eu tenho curiosidade, por exemplo, de estudar uma Peltier para saber como é que ela funciona lá, né? Estudou, né? Aprendeu, você viu, verificou mesmo que esquenta um lado, esquenta o outro, né? Quais foram os problemas aí que você teve durante a execução do seu projeto, né? Pontua lá quais foram os obstáculos que você teve que vencer, as dificuldades que você encontrou, né? Encontrei essa dificuldade lá na fixação tal, encontrei essa dificuldade na soldagem, enfim, explica lá, né? Compartilhe a sua experiência com o público, né? Justifique se você não conseguiu alguns dos objetivos, eu queria montar lá um determinado projeto, mas no meio do caminho nós tivemos que mudar, era um canal de irrigação, tive que fazer 2 canais de irrigação. Vou montar um irrigador de 2 canais. Tive que fazer um canal de irrigação porque 2 canais estava dando esse problema, aquele problema, enfim. Justifique aí, né? Compartilhe as suas experiências desse projeto. E ao final, como eu falei, abre aquele 1 minutinho de pergunta para o seu interlocutor, né? Aí você já estaria finalizando, pronto, né? Um finzinho aí na apresentação. Você está finalizando a sua parte de apresentação. Então, esse foi o nosso bate-papo da aula de hoje, né? Algumas dicas aí de como você fazer a sua apresentação em PowerPoint. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo uma atividade para você fazer. Essa atividade é a atividade de validação da sua participação na aula de hoje, ou seja, a sua presença. Então, dá um pulinho aqui embaixo do vídeo na atividade de validação da sua participação para que eu possa colocar a sua presença no dia de hoje. Então, um bom trabalho, converse com os amigos aí como seria essa apresentação, né? Trabalhe um pouco na documentação, né? Se for o caso, escreva alguma coisa no caderno ou monte alguma coisa aí no PowerPoint para que você possa depois, lá na aula presencial, montar uma apresentação bem bacana, tá bom? Vejo vocês na aula presencial, aquele abraço e até a próxima!